Flávio, bom dia. Eu concordo com você que há esse aspecto da impunidade, sim, de um sistema penal que muitas vezes é brando e relativamente frouxo para crimes tão brutais e bárbaros como foi nesse caso do Moise, do congolês, no Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto, porque esse crime aconteceu na noite do dia 24 de janeiro. E note que ele só foi revelado uma semana depois pelas autoridades, ele só veio a público e chocou o país, as imagens circularam pelas redes sociais, depois que a comunidade congolesa fez uma pressão grande em cima das autoridades públicas. Aí sim, prefeito se manifestou, governador se manifestou. Tem uma parte de uma população que é muito invisível, invisibilizada, e no caso desse congolês que era um refugiado, quer dizer, imigrante, refugiado, negro, tem todas essas camadas que talvez acrescentem para tornar esse caso ainda mais brutal e ainda mais escabroso. Eu acho que podem ajudar a explicar também por que tomou esse rumo e por que tomou essa direção. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa avaliação e também na sua primeira fala, quando a gente fala de racismo estrutural e do artigo do Risério, o Silvio Almeida, que é um filósofo, professor de direito, autor do livro Racismo Estrutural, presidente do Instituto Luiz Gama, ele define o racismo como uma estrutura de poder, de dominação que é perpetuada ao longo dos séculos. Então vem da escravidão, mas ele envolve outras coisas como cultura, poder, economia, padrões estéticos. É diferente de discriminação e preconceito. Ele faz essa distinção e até de um antissemitismo que você trouxe na sua primeira fala. Gostaria de saber se você faz essa distinção também, se você não enxerga que há essa estrutura de poder e de dominação que vai se perpetuando ao longo dos séculos, quando a gente fala dos negros no Brasil, por exemplo, por isso existe um racismo estrutural e também nesse caso do Moise. Certo, vou começar pela sua última pergunta, Amanda. Essa é uma definição relativamente nova de racismo, né? Uma definição que precisa ser provada, ela que, digamos, precisa se apresentar como válida, né? A definição tradicional antropológica de racismo não é essa, é uma definição de você atribuir, discriminar determinado grupo por conta de um conjunto de fenótipos ou do que você atribui com características genéticas a determinado grupo, né? Essa é a definição clássica, né? E na questão dessa estrutura, dessa perpetuação dessa estrutura de poder, a gente pode, eu não faço separação, eu acho que uma coisa que a gente precisa distinguir claramente é que digamos, o fato de os negros ocuparem posições subalternas tem muito a ver com uma história de escravidão que não tem necessariamente a ver com racismo, né? Se a gente pensar, a escravidão vem desde o século XV, XIV, XV, XVI, a escravidão transatlântica, né, que foi a que veio para o Brasil, e o racismo propriamente dito, né, esse dito racismo científico, surgiu no século XVIII, na Europa, né? A ideia de você explicar, você usar toda uma ciência de medição de crânios. Então você tem intelectuais como cientistas de ponta na época, na época não era considerado pseudociência, né? Assim, Paul Broca, Gobineau, uma série de outros cientistas fazendo, digamos, misturando a questão da prática científica, medição de crânios, antropologia física, etc., com atribuição de valor a determinadas raças, né? Então, o racismo, propriamente dito, ele surge no século XVIII. E a escravidão, ela vem muito antes e não tem a ver com raça. Tanto é que a escravidão já era estabelecida na África muito antes dos portugueses chegarem lá. Já era uma instituição, digamos, que envolvia negros contra negros. Tribos mais poderosas, tribos mais, digamos, centralizadas, pegavam tribos menores e transformavam em escravos, né? A escravidão é uma instituição muito antiga na história humana e o racismo é muito mais recente. Então eu não acho que essa associação seja exatamente assim, entendeu? A gente tem o problema da herança da escravidão, que é um problema que deve ser solucionado por vários meios possíveis, ainda existe esse gap, né, entre a população negra que foi subalterna durante muito tempo, e tem a questão do racismo, que é uma outra conversa, uma outra lógica, e que não envolve necessariamente essa associação direta com a escravidão, né? Até porque é muito difícil você saber hoje, por um traço fenotípico só, digamos, a cor da pele, né, quem tinha escravos, quem não tinha escravos na época, né? A questão da dívida histórica, por exemplo, que a gente fala como se os brancos hoje devessem pagar uma dívida histórica aos negros, porque os antepassados dos brancos
escravizar os negros. Mas isso é antropologicamente totalmente sem sentido, porque você não, através você não pode falar que um branco hoje, por exemplo, não foi descendente de escravo, porque em várias gerações, só porque ele tem a cor da pele, mas a cor da pele é um traço fenotípico de várias, de um conjunto digamos, de heranças genéticas, de traços genéticos que podem determinar. Então, é impossível você saber exatamente, você fazer essa divisão entre negros e brancos. Brancos contemporâneos são escravizadores e negros são descendentes de escravos. Isso aí é uma fraude histórica, né? E tentam nos empurrar, e sobre né? o Moses, só para claro, completar a pergunta da Amanda, eu também não acho que o caso dessa invisibilidade seja particular com determinados traços. Eu acho que a maioria das vítimas de crimes bárbaros no Brasil são invisíveis, né? Seja ela, em raras exceções, é óbvio que pessoas que têm menos, digamos, poder aquisitivo, poder de influência, vão poder reclamar menos, né? Mas na imensa maioria dos casos, as vítimas ficam anônimas, né? Viram estatística, né? E a impunidade reina e essas vítimas ficam desconhecidas. No mais das vezes, eu acho que, ao contrário do que a Amanda disse, quando tem um componente racial, esse caso tende a chamar mais atenção do que quando não tem, entendeu? Hoje eu acho que facilita a divulgação quando se consegue, digamos, encaixar alguma mesmo que não tenha, na realidade, algum componente de racismo, mas quando tem esse componente racial na vítima, é muito mais fácil o caso ganhar repercussão do que se não tiver.